Vamos lá, fazendo um pequeno resumo então de como a gente começou e até onde a gente chegou aqui. A gente começou numa apresentação aqui do tema, que a gente começou a falar sobre as dificuldades na matemática. A gente também falou sobre por que isso é dessa forma, por que muita gente acaba não gostando dela. As formas como ela surge, realmente, o primeiro contato dessa criança com a matemática. Primeiro que são conceitos já pré-construídos, ou seja, ela já vem com aquele pré-conceito que é algo difícil e por conta disso ela acaba criando até um bloqueio mental. Tem aquela questão dos algoritmos de resolução, que a gente acaba decorando aqui a receitinha de bolo para fazer as contas e resolver os probleminhas que eles nos apresentam, e que isso é consolidado no dia a dia que a gente acaba não usando muito. Indo um pouco mais, a gente acaba avançando e falando sobre a educação como um todo, falando da forma como ela foi, a forma como ela é, onde que isso estava enraizado, e um pouco sobre o efeito disso, tanto em quem está estudando, que quando eu sair do colégio eu não vou lembrar de mais nada do que eu vi. Quer dizer, saindo um pouco da história da matemática, por exemplo, um conceito básico de biologia, uma briófita e uma pteridófita. É uma coisa que eu não lembro mais. Nem eu. Exato, como olhar para uma planta, diferenciar quais características são, mas que na minha época de vestibular estava na ponta da língua. Isso é uma coisa que acaba se perdendo depois que eu não uso mais. E, bom, pelo menos a gente conseguiu falar um pouco que a educação ela tem sido mais disseminada. Ela, como você bem disse, depois de em 1960, mais da metade da população é analfabeta. Hoje em dia, eu não vou ter o dado especificamente, mas você vê muito mais pessoas letradas, que no mínimo sabem ler e escrever. Claro, não vão poder fazer uma análise profunda sobre um artigo científico, mas que elas vão conseguir ler uma placa de trânsito, elas vão conseguir ler um cardápio no restaurante, algum produto no supermercado. Nesse sentido, a educação está mais disseminada. Evoluiu? Não sabemos dizer, mas acontece muitos casos de, por exemplo, na minha própria família, a geração dos meus pais foi a primeira que fez faculdade. Quer dizer, os meus avós, eles eram pessoas que não entraram nessa esfera, que tinham trabalhos que não requeriam esse conhecimento mais específico. Não era nenhum dos três grandes, vamos chamar aqui, o direito, engenharia e medicina. E, bom, nesse caso, em específico, a gente vê que foi uma coisa que evoluiu, que chegou na geração dos meus pais e agora está comigo aqui também. Eu tô no vestibular, ou melhor, passei no vestibular, eu tô na faculdade, no ensino superior. E, bom, por mais que simplesmente disseminar o conhecimento não seja uma evidência de melhora, a gente tem um ponto inicial aqui. Esse ponto que você trouxe, que o fato do aluno procurar maior significância no que ele está fazendo, não ser uma evidência, eu achei muito interessante. Ele realmente é uma característica inerente ao aluno, aquela criança, adolescente que está conhecendo o mundo, querer entender o que ele está fazendo, o que ele está estudando, onde que isso está. Onde que eu vou ver aquilo sendo aplicado? É uma coisa, então, que agora eles perguntam muito mais sobre isso, porque tem uma maior liberdade. Então, o ensino deu essa proximidade aluno-professor. Quer dizer, o professor não é mais aquele ponto máximo que eu não posso ir contra ou questionar. A autoridade máxima. Essa autoridade máxima em sala de aula. E a fonte do conhecimento, né? Uhum, então, claro. Assim, isso no ensino tradicional é uma das características desse ensino tradicional, né? A fonte do conhecimento é o professor. Não foi ele que inventou o conhecimento, foi outra pessoa, um gênio lá, o Newton, um Einstein, alguma coisa assim, né? Mas ele que está trazendo. Então, assim, ele não é muito questionado, né? Justamente porque o que ele fala é o que a gente tem que aprender, e acabou. Sim, né? A gente coloca aqui, então, dois tipos de questionamento. Não é que eu estou falando que ele está errado. Eu só estou querendo entender onde que aquilo está baseado. Isso, né? Uhum. Então, mas muitas vezes o próprio professor não sabe de onde veio aquele conhecimento. E aí, como assim, ele não pode mostrar fraqueza dentro da sala de aula e não pode assim, ter nem aquela autoridade abalada, ele muitas vezes reprime esse tipo de questão, né? Uhum. Então, muitas vezes o professor fala assim,
isso é assim porque é assim, porque Entendi. pronto, né? Então, é só decorar a formulinha e acabou, né? Então, muitas vezes, o próprio professor não tem realmente todo aquele conhecimento que ele precisaria ter para ensinar matemática, né? Uhum. Quando o professor tem muito conhecimento sobre aquilo que ele vai ensinar, aí ele dá uma aula muito melhor. Porque ele não vê apenas uma alternativa de ensinar aquilo, né? Eu não preciso ensinar só desse jeito, mas eu posso ensinar daquela outra maneira, daquela outra maneira, daquela outra maneira, e com isso ele atinge mais alunos, né? E até consegue mesmo, né, promover uma aprendizagem muito mais profunda, né, dentro da sala de aula. Então, isso é um problema, né? Entendi. O professor, ele próprio não tem todo o conhecimento que ele precisaria ter. Não só da matemática, mas também de outras disciplinas, como também das questões mais pedagógicas também, né? Assim, muitas vezes o próprio professor não entendeu exatamente o que é aquela dúvida do aluno, o porquê que aquela dúvida aparece, né? Para aquele professor está tudo tão óbvio, né? Por que aquele aluno não consegue entender que aquilo lá é óbvio? Isso acontece muito no ensino superior, né? No ensino superior, vocês têm aí várias disciplinas, vou falar da matemática mesmo, né? Matemáticas que são dadas por professores, pesquisadores dentro daquela área e têm um profundo conhecimento daquilo. Então, o professor conhece muito bem aquilo, mas não é considerado bom professor. Por quê? Porque ele não consegue entender a dúvida dos alunos. Entendi. Né? Então, assim, ele já está assim, pensando, mas como, né? Isso aqui não é tão óbvio. Não, né? Não é tão óbvio, né? Então, quer dizer, a gente, da mesma forma que existia esse problema antigamente, então que o detentor do conhecimento não necessariamente está preparado para passar ele da forma que a maior parte das pessoas vai entender, há 2000 anos atrás, que nem a gente falou na primeira apresentação do tema, isso ainda ocorre hoje em dia. Quer dizer, então a gente ainda tem professores em todas as esferas, tanto de ensino quanto de nível básico, médio, superior, que não necessariamente vão passar esse conhecimento da melhor forma possível, ou pelo menos da forma ideal. E como você disse, acaba cortando muitas vezes os alunos. Quer dizer, isso ocorre desse jeito porque é assim. Não tem uma explicação profunda sobre isso. Então a gente pode falar que o preparo dos professores também impacta no aluno que está vendo aquilo pela primeira vez e depois vai associar aquilo a uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quer dizer, a gente vai consolidar aquele nunca me dei com matemática, não entendo números. O preparo do professor, então, como quem está apresentando aquele conhecimento, impacta fortemente nisso. Exatamente, né? Assim, o professor, a formação do professor, a gente que faz pesquisa com educação, a gente percebe isso, né? Que a formação do professor é que é o grande nó da educação atualmente, né? Como eu já tinha te falado antes, né? A gente está aqui numa situação no Brasil em que a gente pode dizer que a escola básica está universalizada, quer dizer, há vagas possíveis, né, para todas as crianças estudarem. Pode ser que não há vagas em alguma localidade específica, né, mas assim, às vezes sobra vaga num lugar e falta em outro, né, mas assim, estatisticamente a gente pode dizer que a população toda tá bem atendida nesse quesito. Mas, e a formação do professor, como é que fica, né? Porque a formação do professor realmente vai impactar em muito na formação do aluno, né? Então, na forma como ele explica a matéria, o que ele seleciona, né? A metodologia que ele usa, tudo isso, né? Vai impactar bastante na maneira como o aluno vê aquilo, né? E muitas vezes não é só a questão de conhecimento matemático mesmo, né? Mas conhecimento psicológico mesmo, né? A gente... O tato, vamos dizer assim também. Então, muitas vezes, assim, até a própria perspectiva que o professor tem do aluno, por exemplo, se eu acho que aquele aluno lá, ele não vai ser nada na vida. Ele não vai, ele não tem capacidade de aprender isso, ele não vai entender aquilo, eu nem vou me meter a explicar uma coisa mais difícil porque ele não vai aprender. Quer dizer, ele acaba largando aquele aluno. Está largando e está pré-julgando o aluno e está condenando ele a uma situação realmente, né, que o aluno não vai realmente aprender. Né? Porque aquela expectativa que o professor cria sobre o aluno incide realmente no aluno, sabe? Então, não que o professor adivinhe o que aconteceu,
O professor causou aquele, né? Ele constrói isso na cabeça dele e acaba passando. Assim, eu já conheci muitas pessoas na vida que falaram assim: ah, então, né, professora, quando eu era criança, tal, a professora falou que eu era muito burra, né? Então eu já larguei mão de estudar mesmo. Acaba sendo um balde de água fria em cima do aluno. Exatamente. Quer dizer, né? a gente agora o mais velho, vamos colocar aqui, não uma criança que já é um adulto formado, a gente consegue relevar, ouvir algumas coisas e separar. Uma criança, não, ela sempre vai levar aquilo pro pessoal. Isso, né? E assim, e ainda mais sendo um professor, uma pessoa que ele tomaria como exemplo, né? Exato. Então, como que, né, uma pessoa que eu considero tanto, né, tá me julgando desse jeito? Então, eu devo ser um nada mesmo, eu devo ser um zero esquerda mesmo. Exato, olhando né? pro outro lado, a gente está vendo aqui a pessoa em quem eu confiei para me ensinar, em quem eu confiei para ser o detentor do conhecimento ali, a figura máxima aqui que sabe mais do que eu, entre algumas aspas aqui, vamos colocar isso, tá me falando isso. Se ele tem tanto mais experiência do que eu, ele deve saber alguma coisa que eu não sei. Exato. Se ele tá falando, quem sou eu para questionar? Isso, né? Então, assim, essa é a construção que acaba ficando na cabeça das crianças. Tem essa construção, né? Tem a questão também que o professor pode não falar isso especificamente para um aluno, mas ele toma uma atitude de, larguei mão, para a sala toda. Então ele chega lá na sala, joga lá o material na sala, né? Começa a falar para a lousa, e aí ele não quer nem saber que os alunos estão entendendo, não estão entendendo, se estão prestando atenção na aula dele ou não, se estão com o celular, enfim, o professor acabou desistindo daquela sala, né? Ele chega lá e ele fala... Esse é o tipo de atitude que a gente está mais vendo agora. O meu trabalho é passar essa matéria, a minha ementa está aqui, e é isso. Então... É meio que assim, falar, olha, eu não ganho para isso, sabe? Então eu ganho só para encher a lousa e acabou, pronto, né? Quer dizer, ele entende que ele ganha para passar a matéria, não para fazer o aluno aprender. Isso, né? E assim, infelizmente, olha, eu dei uma aula de estágio agora na segunda-feira e os alunos relataram para mim, né, as observações das salas que eles estão acompanhando, né? E assim, invariavelmente é isso. Então, em escolas diferentes isso está sempre acontecendo. Então isso é muito triste, sabe? Porque assim, é aquela coisa que infelizmente não deveria ocorrer nunca. Só que está ocorrendo em todos os casos. Está ocorrendo como caso comum. Como caso comum. Quer dizer, não é normal, mas é comum. É isso que está acontecendo agora. Pois é. Então a gente agora está falando de duas causas raízes aqui. A gente está falando da causa mesmo do formato de ensino e da causa professor e seu preparo, e como ele vai dar essa aula. Eu não vou entrar no mérito agora do aluno como uma pessoa em formação, mas eu queria entrar no mérito aqui das mudanças da educação. A gente falou que é uma coisa que, pelo menos, tem mudado. De pouquinho em pouquinho, ela, a passos curtos, tem tido uma melhora. A gente tem visto alguma coisa. E aqui eu queria te perguntar, a gente agora está vendo, agora mais do que nunca, a reforma do ensino, a própria BNCC, aquele ensino rotativo, que agora é uma abordagem diferente. Então, o período que eu passei em sala de aula estava bem quando estava começando essa mudança. Então, um conceito que eu só vi no 8º, 9º ano, algo assim, que foi de probabilidade, era uma coisa que desde o 6º ano eu fui orientado a apresentar para os alunos. Claro, de uma forma bem mais simples. Mas... só para eles terem um gostinho, uma noção. Isso. Um dado de 6 lados aqui, por exemplo. Eu falava, qual que é a probabilidade de cair 1? Como o dado tem 6 lados, 6 possibilidades, só tem um lado que tem 1 sexto. Mas aí eu perguntava, qual que é a probabilidade de cair um lado que tem 6 pontos? Aí eles falavam, é 6 sobre 6. Aí só para apresentar essa mudança, eles começaram a sair um pouquinho mais. E, bom, isso é uma mudança aqui que está ocorrendo na base de ensino. E quais outras mudanças você consegue enxergar na educação que estão sendo aplicadas? Ou mesmo que poderiam ser em vista, não exatamente da melhora, mas, quer dizer, para melhorar a gente tem que mudar. Pelo menos isso está claro.
Então, assim, você está falando da estrutura curricular, né? Então, aí, esse exemplo que você deu da probabilidade é um belo exemplo aí do currículo em espiral, né? Uhum. Então, você vê, assim, num determinado ano, aquele conteúdo de uma forma mais leve, mais intuitiva. Depois, no ano seguinte, você volta naquele conteúdo, mas de uma forma mais elaborada, mais completa. E assim, você vai aprofundando, né? A cada ano que passa, você vai aprofundando um pouquinho. Isso é ótimo, por quê? Porque daí você conecta aquele assunto da matemática com outros assuntos da matemática, né? Então você vai conectando aí aos poucos com os assuntos que você vai apresentando, né? E aí também o aluno vai entender, assim, não aquele conteúdo como uma coisa tão fechadinha, tão separadinha, né? Parece aquela coisa assim do tipo, olha, é como se fosse uma gavetinha, tá só dentro dessa gavetinha aqui. Não, né? O conteúdo ele vai se conectando com todos os outros e aí isso promove aí um aprendizado melhor, porque o aluno, por exemplo, se ele precisar resolver um determinado problema, ele tem vários conteúdos aí como ferramentas aí para resolver aquele problema, né? Então essa aí é uma questão importante. Essa questão tem a ver realmente com a BNCC, porque dentro da BNCC se fala um pouco do currículo espiral, né? O conteúdo em si, né, também já tem, né, outra estruturação, né? Uhum. Tem alguns conteúdos aí que começam a sair. Eu acho assim, que uma boa mudança é a introdução das tecnologias digitais, né? A introdução dessas tecnologias, por quê? Bom, primeiro que o mundo todo está funcionando na base das tecnologias digitais. E quem não consegue entender ou lidar com elas, não vai nem ter forma de emprego, como sobreviver aí depois no futuro, né? Uhum. E muitas vezes, dentro da própria casa, o aluno não sabe, não tem, né? Assim, eu acredito que hoje em dia o computador é um pouco mais acessível, né? Mas assim, até o celular, é um computador no bolso. Ou celular, né? Então é mais celular ainda do que computador, né? Mas assim, até um pouco tempo atrás, dentro das casas aí mais carentes, você não tinha nada de tecnologias digitais, né? E aí, então, quer dizer, aquela pessoa meio que fica fora do mundo, ela não consegue nem exercer os seus direitos de cidadão completamente, né? Uhum. Porque para exercer isso, você precisa ter o aplicativo do Gov no celular, né? Você precisa o aplicativo do SUS, você tem que ter aí uma porção de né? Você vai mandar um currículo para uma empresa que você quer trabalhar, tudo pelo computador. Sim, né? Agora não tem mais o envio pelo correio, deixa na caixinha lá. Né? Então, assim, você não manda mais carta para uma pessoa, você manda um zap, manda um próprio e-mail mesmo. Que agora... né? Então, enfim, precisa, né? Então, assim, a pessoa precisa ser educada digitalmente. E essa introdução, né, que vem sendo até assim, com menos velocidade do que deveria, né, ela está sendo aos poucos aí feita dentro da educação. Então tem várias escolas que têm laboratório de robótica, né, que usam computador em algumas atividades, né, enfim, tem lá uma mudança aí que é positiva e que veio mesmo para ficar, né, porque o mundo não vai abolir computação aí de uma hora para outra, de jeito nenhum. Né? A gente agora tem um movimento, né, que foi aprovado aquele projeto de lei que meio que acabou proibindo o celular nas escolas. E, enfim, nesse sentido, isso tem os seus lados positivos, mas, na minha visão, também tem os seus lados negativos. Querendo ou não, a gente deu um passinho para trás em relação à tecnologia. A gente tirou uma ferramenta extremamente poderosa aqui do que a gente poderia estar usando numa sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que, também, o celular... ele é um grande desvio de atenção aqui. Quer dizer, eu tô com o mundo inteiro no meu bolso. Eu tô com esse acesso aqui. Eu não estar online é uma perda de tempo, entre aspas. Aqui eu não tô vendo o que está acontecendo. Isso. Então, essa questão do celular é muito complexa, né? Porque apesar desses benefícios que você tem, né, quando você tem acesso, né, à internet, no celular... tem esses problemas, né? Sim. E problemas, inclusive, psiquiátricos, né? A ansiedade que está causando, né? Em crianças e em adultos também, né?
Você tem a distração toda, enfim, né? Você tem lá um problema complicado mesmo, né? E um problema que também está sendo estudado, né? Justamente porque como ele é um problema em escala mundial, ele está sendo bastante estudado também. E até agora não tem nenhuma solução aí já definitiva, né? É complicado porque foi uma evolução muito rápida. Isso. A gente está vivendo um período de transição. Quer dizer, eu lembro aqui, lá para 2010, assim, que o celular é de teclado ainda. Sim. Hoje em dia, você não vê mais nenhum celular que tem um teclado físico. A gente está simplesmente com as telas touch. Aí eu conheço uma pessoa que tem... Eu não, mas eu conheço. Entendi. Mas, bom, aqui uma mudança que poderia, e já está sendo aplicada aqui, é a introdução das tecnologias no ensino. Mas agora, uma pergunta muito parecida aqui. Essas são as mudanças que poderiam e estão sendo, mas qual que é a perspectiva real de mudança? Quer dizer, vendo como, historicamente, o ensino mudou com muita dificuldade, eu entendo que a perspectiva aqui é pouca, é uma perspectiva bem, não vou dizer ínfima, mas em vista do que poderia ser, ela é pequena. Qual que é a sua visão sobre esse caso? Então, é bem pessimista, viu? Porque eu vou me basear nas observações que os meus alunos que estão fazendo estágio estão me trazendo, né? Então, é uma escola que, assim, é realmente desmotivadora, né? Uma escola tradicional demais, né? Que o professor está muito desmotivado, sobrecarregado, com 1001 atividades, né? Que o professor também não está vendo nenhuma... nada do que ele gostaria de fazer na sala de aula está sendo permitido, né? Tá sendo possibilitado aí para ele fazer, com raras exceções. Claro que sempre tem exceções, né? Mas eu acho que, assim, como perspectiva de mudança, eu acho que a questão da universalização vai ainda continuar, né? A gente vai chegar num ponto onde a gente vai realmente conseguir colocar todas as crianças dentro da sala de aula. Uma outra possibilidade, que assim, a gente esteve perto de conseguir, mas deram para trás também, né? A possibilidade de ter crianças dentro da sala de aula durante o período integral. Isso seria excelente se a gente conseguisse, né? Então a gente tem assim algumas, né, por exemplo, aqui no estado de São Paulo tem algumas escolas estaduais que são de período integral, né, mas a maioria não é ainda, né, seria excelente que fosse, né, mas a maioria, isso seria uma coisa interessante, né. Mas a gente continua muito enraizado aqui. Muito, né, assim, nesse na verdade, formato padrão assim, que era assim, é assim e vai ser assim, vamos dizer assim. Assim, com relação à metodologia, eu não vejo perspectiva de mudança. Continuar sendo aquele ensino tradicionalzão, que apresenta fatos prontos, que não leva o aluno a pensar, que não deixa o aluno ser criativo. Que não encoraja a investigação. Que não encoraja a investigação. Também tem raras exceções, né? Claro que tem professores aí que conseguem nadar contra o fluxo, né? Então, conseguem apresentar determinadas atividades usando uma metodologia diferente e tem uma resposta muito boa, né? São casos, assim, excepcionais, são casos aí muito interessantes. A gente tem aí relatos aí maravilhosos, né? Não sei se vai dar tempo de dar esses relatos, né? Mas seria assim, bem interessante aí, depois você fazer um outro podcast com, com certeza, com esses relatos, né? A gente tem que mergulhar nisso, mesmo na época que quando eu estava em sala de aula, eu dava monitoria para um grupo bem seleto, não era quem queria e quem precisava, vamos colocar assim. E eu percebi que a partir do 9º ano, então depois do 8º ano, vinha realmente o pessoal que estava mais preocupado em aprender. Claro, eles não queriam aprender por aprender, eles queriam realmente como viés de passar na prova, passar no vestibular. Mas assim, como eu estava não como professor, eu estava como monitor, eu tinha muito mais liberdade com o tempo. E aí eu podia fazer coisas diferentes aqui, mostrar de onde vinham algumas coisas, explicar com mais profundidade. Aí é uma coisa que eu até sinto, não vou dizer pena, mas assim, eu senti um pouco da dor do professor. O tempo que ele tem em vista do quanto que ele tem que passar. É muito curto, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para muito assunto, né? E também lidar de uma forma muito padronizada com os alunos, né? Sim. E, bom, aqui uma última pergunta motivadora aqui. Se é que a gente pode pensar nisso,
como uma possibilidade, mas qual que seria a melhor forma, vamos colocar entre várias aspas, melhor forma de ensinar matemática? Você tem alguma ideia, assim, do mundo das ideias, do mundo perfeito? O mundo ideal, O né? mundo ideal. Então, olha, eu acho que não tem receita pronta, né? Qualquer receita que eu der aqui vai servir para algumas pessoas, mas não para todas, né? Então, o que acontece? Assim, a melhor maneira aí de você ensinar matemática seria você preparar muito bem o professor, né? E dar para esse professor todas as condições necessárias, né? Para ele preparar uma boa aula e apresentar essa boa aula para os alunos dele, né? E, enfim, né, não tem uma metodologia, um material, uma receita, né, que vai ser o sucesso garantido. Tá? Por quê? Primeiro porque tem muitas concepções de educação, né? Então, assim, para muitas pessoas ainda, né, uma boa educação é aquela que os alunos não abrem a boca, aquela educação de séculos atrás, né? Os alunos não abrem a boca, só ficam com os olhos bem abertos aí para observar o que o professor faz, para depois repetir a mesma coisa na prova. Para isso, para muita gente, isso é uma boa educação. Para mim, não, né? Para mim, uma boa educação é aquela que leva o aluno a pensar, a ser criativo, a ser investigativo. Ele não precisa aprender todo o conteúdo, mas ele precisa aprender, né, a chegar lá, a procurar as fontes, né? Então, para isso, o professor ele tem que lançar mão de vários recursos, né? Então, ele precisa ter acessível aí na escola, né, todos esses recursos. Então, não tem aí uma receita assim do tipo, olha, faça sempre desse jeito que sempre dá certo. Não, isso, né, é assim, a melhor maneira que eu acho de melhorar a educação é investir no professor, né? Investir no sentido de formação, de oferecer boas condições de trabalho, de oferecer assim, apoio mesmo na escola, né? O professor quer levar os alunos para o Parque do Ibirapuera para eles investigarem alguma coisa lá, né? Então, tá bom. Então, a escola não vai proibir, a escola vai apoiar, tá aberto ajudar, a ideias diferentes. Está aberto, né? O professor precisa de 5 aulas seguidas para lecionar tal determinado assunto dentro de uma atividade diferente. Então, vamos providenciar aí essa questão. Enfim, o professor precisa desse apoio, né? Então, isso é uma questão aí que, assim, a gente ainda vê que, por questões muito variadas, né, muitas vezes questões relacionadas aí a aspectos financeiros, né, a tempo, as condições de trabalho, tudo isso não favorece, né, a boa educação. É uma profissão muito nobre, mas é nobre porque é uma coisa que realmente, você falou, não tem um retorno tão grande do que se eu fosse trabalhar em uma empresa multinacional, coisa desse tipo, e é uma coisa muito difícil. Quer dizer, o professor não está só trabalhando em sala de aula. E é essa que é a questão. Exatamente, a mesma coisa que a gente fala, assim, ó, quando a gente vê um atleta lá, vamos supor, um atleta de corrida lá, corre 400 metros, né, daquela corrida. Então, é só lá que o atleta está trabalhando? Só no momento da corrida? Não, né? Não. Ele passou o resto do mês, do ano lá treinando, né? Dieta, se policiando sobre muita coisa. Exatamente, né? Então, quer dizer, assim, não é só no momento em que ele está fazendo a corrida lá que ele está trabalhando. Para ser professor é a mesma coisa, não é só aquele momento da sala de aula que ele está trabalhando, ele já teve que trabalhar muito e muito, muito antes, né? Na formação dele, na preparação da aula, né? Muitas vezes até brigando com o diretor, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, o diretor não está entendendo, né? Então você tem lá uma série de questões aí que muitas vezes não aparecem para o público em geral, né? Mas o professor está trabalhando também, né? Então é uma situação aí bastante diferente, né? Bastante complexo. E aí quando você fala, né? Qual seria a melhor forma de ensinar? Então, essa pergunta nunca vai ter resposta. Uma resposta absoluta, final, né?
A gente tem lá, para essa sociedade... Não tem um algoritmo, não tem uma receitinha de bolo. Exatamente, né? Então, é caso a caso, realmente. Para essa sociedade, dentro deste momento atual, dentro do que a gente imagina o que é uma boa educação atualmente, você tem lá determinadas condições aí que cumprir, né? Agora, quando a sociedade mudar, e muda sempre, né? Está sempre em mudança, né? Quando a sociedade mudar, as condições socioeconômicas, políticas mudarem, você vai ter outras, né? Outros ideais, né? Assim como era 2000 anos atrás, lá que a escola era só para a elite da elite, né? Então, você tem lá objetivos diferentes dentro da escola, formas diferentes, métodos diferentes, né? Então, o ideal é assim, que você possa ter uma escola que inclua todo mundo, né? Que não discrimine ninguém, que ensine a não discriminar ninguém, né? Que ensine aí os conceitos básicos de todas as disciplinas, porque o aluno possa mais tarde, por ele mesmo, né, buscar novos conhecimentos, né? Então, enfim, é muito geral isso, é muito geral, não tem receita. Então, mas de fator concreto que a gente pode tirar aqui é maior inclusão, maior qualidade de ensino, tanto para os alunos quanto para os professores, maior preparo, isso. E está aberto à mudança. Claro, realmente. Isso é importante, está aberto à mudança, isso é bem importante mesmo, né? Bom, professora, eu acho que já foi suficiente para a gente falar um pouco sobre o ensino. A gente acabou abrindo não só para matemática, mas principalmente sobre a matemática, e eu acho que isso aqui engloba muito bem o que a gente estava se propondo a falar. Quer dizer, o ensino da matemática e seus efeitos nos alunos. Então, a gente veio aqui até numa questão meio causa e efeito. A gente falou como que isso surge, como que isso estava enraizado, o efeito nos alunos, como que isso está acontecendo, perspectiva de mudança e o melhor dos casos aqui. Inclusive a perspectiva de como que a gente alcançaria isso. Claro, tem muito mais temas que a gente pode falar aqui, mas para esse momento eu acho que tá bom. Então, professora, muito obrigado. Agradecer de novo aqui a disponibilidade. Eu que agradeço. E é isso, fechamos aqui o ensino da matemática e seus efeitos. Muito obrigada a você, Vitor, Gabriel, né? Gostei muito de participar aqui dessa atividade, fico à disposição aí, caso queiram saber mais, né? Então, e para o seu público também, que vai ouvir o podcast, né? Quando, assim, sempre que tiver oportunidade, eu estou aberta aí a falar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer na vida é falar. Perfeito. Né? Então, ótimo. Então, falar sobre esse assunto aí é uma coisa que me encanta bastante. Muito obrigada. Os próximos, com certeza, você vai ser a minha primeira opção, professora. Muito obrigado.